Olá pessoal, professor Bruno Oliveira de volta ao nosso curso de Direito Eleitoral, focado ainda na aula de número 2 sobre a composição e a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Eu havia prometido para vocês que a partir desse momento nós iríamos responder uma série de questões justamente para averiguar se tudo aquilo que nós discutimos a respeito da composição e da competência dos órgãos da Justiça Eleitoral foi muito bem internalizado. Então vamos lá responder as 25 questões, iniciando com a primeira, que caiu no ano de 2014, promotor de justiça, Universidade Federal do Mato Grosso. Veja só. Sobre os tribunais regionais eleitorais, é correto afirmar. Então, já havia dito para vocês, marquemos sempre que solicitar a correta ou a incorreta, justamente para você não confundir posteriormente, ok? Então, vamos lá, letra A. Compõe-se de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, ok? Então, nós sabemos que os tribunais regionais eleitorais compõem 2 desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, 2 desembargadores federais. Opa! Em algum momento durante a aula eu disse para vocês que dentro dos TRS nós temos desembargadores federais? Não. Então, nós já vamos invalidar aqui a letra A. Porque nós não temos desembargadores federais na composição dos órgãos da Justiça Eleitoral, muito menos Tribunal Regional Eleitoral. Letra B. Compõe-se de 2 desembargadores federais, já paro por aqui. Nós já analisamos a letra A e descobrimos que não há desembargadores federais. Letra C. Compõe-se de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, perfeito. 2 juízes estaduais, ok. 1 juiz federal, pode ser um juiz do Tribunal Regional Federal ou um juiz federal, e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Lembrando que esses advogados que vão compor um órgão, um Tribunal Regional Eleitoral ou até mesmo o Tribunal Superior Eleitoral, precisa de pelo menos, no mínimo, 10 anos de atividade jurídica. O Procurador-Geral Eleitoral deve ser o Procurador de Justiça Estadual. Muito cuidado. O Procurador-Geral Eleitoral será o Procurador-Geral da República. Então, a nossa letra C também está falsa. Letra D. Compõe-se de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, ok. 2 juízes estaduais, 1 juiz federal e 2 advogados. O Procurador-Geral Eleitoral deve ser o Procurador-Geral de Justiça. Falso. Nós sabemos que o Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Letra E. Compõe-se de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, 2 juízes estaduais, 1 juiz federal e 2 advogados. O Procurador-Geral Eleitoral deve ser o procurador, só acrescenta para mim aqui, Procurador-Geral da República. A letra E é a nossa alternativa correta para essa questão número 1. Vamos à questão número 2. Olha só, analista legislativo, Fundação Carlos Chagas, ano 2014. Muito fácil essa questão, novamente questionando a respeito da composição dos tribunais regionais eleitorais. Nós falamos anteriormente que um tribunal regional eleitoral ele é composto de 2 desembargadores oriundos do Tribunal de Justiça do respectivo estado, temos 2 juízes estaduais, juízes de direito desse tribunal que vem desse Tribunal de Justiça desse respectivo estado também, temos 1 juiz federal ou um juiz do TRF. Mas, professor, como que é essa diferença? Quando que eu terei um juiz do Tribunal Regional Federal e quando eu terei um juiz federal? Lembre-se, nós temos no Brasil hoje somente 5 tribunais regionais federais. Então, quando o estado for sede de TRF, aí sim será um juiz do TRF. Para os demais estados, que é a grande parte desses estados, nós teremos um juiz federal. E temos também ainda os 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que para os TRS são indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo Presidente da República. E no caso do TSE, como que funcionam esses advogados? A indicação pelo STF e a nomeação também pelo Presidente da República. Então, veja, a respeito da composição dos TRS, é correto
Afirmar que podem vir a integrá-los, dentre outros juízes, 1. Procurador da República indicado pelo Presidente da República. Eu tenho procurador da República na composição de um Tribunal Regional Eleitoral? Não. B. Ministro do STJ. Pelo contrário, onde eu terei ministros que virão do Superior Tribunal de Justiça? No TSE. No TRE, não. Ministro do STF. Mais uma vez, eu tenho ministro do STF que vai aonde, pessoal? Que compõe o Tribunal Superior Eleitoral. Juiz do Tribunal Regional Federal, com sede na capital do respectivo estado. Verdadeiro. Esse será o nosso gabarito. E membro do Ministério Público do respectivo estado. Falso. Gabarito, portanto, letra D. Juiz do Tribunal Regional Federal, com sede na capital do respectivo estado. Ok? Gabarito letra D, tranquilo por enquanto, não é? Vamos à próxima questão, questãozinha de número 3. Veja só. Essa questão ela foi cobrada no ano de 2014, Ministério Público Estadual do Maranhão, promotor substituto. Assinale a alternativa correta. Letra A. O Tribunal Superior Eleitoral será composto, no mínimo, de 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, sem nenhum erro, sem nenhum problema. Esse é o gabarito. Mas estamos aqui para aprender, não é? Então vamos analisar quais são os erros das outras alternativas. Letra B. O cargo de corregedor eleitoral do TSE será ocupado mediante a eleição dentre um dos ministros do STF. Não. O cargo, a função de corregedor geral eleitoral é um dos ministros do STJ. Então, a letra B está falsa. C. Os advogados que integrarão o Tribunal Superior Eleitoral serão escolhidos pelo Presidente da República através de lista tríplice eleita pelo STF após receber lista sêxtupla da Ordem dos Advogados do Brasil. Em algum momento da nossa aula, eu citei que a Ordem dos Advogados do Brasil participa da escolha desses advogados? Não, em nenhum momento eu citei isso para vocês. Então, a letra C está falsa. Letra D. Segundo a Constituição, o cargo de corregedor eleitoral nos tribunais regionais eleitorais, ela é privativa dos membros desembargadores. Muito cuidado, hein? O que nós falamos sobre a função de corregedor regional eleitoral? Que sempre que você for estudar para qualquer TRE, você deverá observar o quê, pessoal? Você deverá observar o regimento interno daquele tribunal. Em alguns casos, grande parte dos casos, o vice-presidente do TRE vai exercer a função de corregedor regional eleitoral concomitante, né? Ao mesmo tempo. Então, ele vai exercer essa função junto com a função de vice-presidente. Mas, em outros casos, será um dos outros juízes. Então, nós temos que sempre observar o regimento interno. Por isso que é falso dizer que é privativa dos membros desembargadores, ok? Letra E. Os tribunais regionais eleitorais serão compostos de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 1 juiz federal, 2 juízes de direito e 2 advogados nomeados pelo governador de estado. O que eu havia dito para vocês? Que as bancas adoram trazer esses peguinhas. Na verdade, mesmo que é advogado do TRE, a nomeação é feita pelo presidente da República. Por isso que a letra E está falsa. Gabarito, portanto, da nossa questão, letra A. Vamos conferir? Acertamos, gabarito, letra A. Próxima questão, questão de número 4. Olha só. Questão 4, ela diz o seguinte para nós. A respeito da justiça eleitoral, é correto afirmar que... Vamos observar, essa questão ela foi cobrada no ano de 2014, procurador legislativo da Fundação Carlos Chagas.
Dela fazem parte as juntas eleitorais, posto que exercem jurisdição eleitoral. Muito cuidado com essa questão. Vou fazer uma interrogação aqui e analisemos as outras, depois eu quero voltar nessa alternativa. B. São irrecorríveis as decisões do TSE que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Calma lá. As decisões do TSE são irrecorríveis, mas salvo as que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Então, a letra B está falsa. Letra C. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral será o ministro do STF mais antigo. Não, é feita uma eleição por voto secreto para a escolha desse presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que será um dos ministros que vieram de onde? Do STF. Então, letra D. Os juízes de direito que integram os tribunais regionais serão nomeados pelo presidente da República. Os únicos membros que são nomeados pelo presidente da República são os advogados. Então, muito cuidado. Letra E. Os juízes dos tribunais regionais servirão por 4 anos, vedada a recondução. Muito cuidado. Eles servirão obrigatoriamente por 2 anos, podendo ser reconduzidos por mais 2, nunca mais que 2 biênios consecutivos. Tá? Então, a letra E está falsa. Vamos voltar na letra A. Dela fazem parte as juntas eleitorais, posto que exercem jurisdição eleitoral. Essa questão ela foi extremamente questionada, tá? Porque a banca colocou a letra A como gabarito. Mas vamos imaginar que as juntas eleitorais são órgãos temporários da Justiça Eleitoral, né? Sendo formadas aí 60 dias antes das eleições. A Banca Fundação Carlos Chagas considera as juntas eleitorais como exercendo o quê? Essa função de jurisdição eleitoral, exercendo a jurisdição eleitoral. Gabarito, então, foi dado como letra A para essa questão, ok? Vamos para a questãozinha de número 5. Tudo tranquilo por enquanto? Vamos gabaritar essa prova do TRE que você for fazer? Bora lá. Analista TRE Rio Grande do Sul, só que essa prova do ano de 2010 foi cobrada pela Fundação Carlos Chagas. Veja só. O juiz, oriundo da classe dos advogados, com notável saber jurídico e idoneidade moral, integrante de TRE, então eu estou falando de juiz oriundo da classe dos advogados. Letra A. Não poderá ser eleito para os cargos de presidente ou vice-presidente desse tribunal. Claro que não. Veja só, pessoal. Quem será o presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral será um dos desembargadores. Um será o presidente, enquanto o outro será o vice-presidente. Então, eu não posso dizer que advogado exercerá essas funções de presidente e vice-presidente. Então, a letra A diz, não poderá ser eleito para os cargos de presidente ou vice-presidente desse tribunal. Letra A, verdadeiro. B, servirá, salvo motivo justificado, no mínimo por 2 anos, não podendo ser reconduzido ao cargo no biênio seguinte. Então, veja. Servirá salvo justificado no mínimo por 2 anos, não podendo ser reconduzido, o erro está aqui. Porque pode sim ser reconduzido para mais um biênio consecutivo, letra B, falso. C. Não poderá ser eleito para o cargo de presidente desse tribunal, apenas para o de vice. Opa! Nem para presidente, nem para vice. Então, a letra C está falsa. Letra D. Não gozará no exercício de suas funções de plenas garantias, nem será inamovível. Opa, pelo contrário, gozará sim dessas plenas garantias, inclusive a inamovibilidade. Letra E. Poderá ser eleito para o cargo de vice desse tribunal, mas não para o cargo de presidente. Já disse para vocês, nem para presidente, nem para vice. Gabarito, portanto, letra A. Conferindo, acertamos. Questão número 6. Olha só. Essa questão foi cobrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
No ano de 2012, banca Fundação Carlos Chagas. A nomeação dos membros das juntas eleitorais e a designação das respectivas sedes compete ao. Veja só. Então, eu estou falando de nomeação dos membros das juntas e a designação das respectivas sedes. Essa competência será de qual órgão, pessoal? Especificamente, nós teremos que essa competência é do corregedor regional eleitoral? Não. Juiz eleitoral? Também não. Será competência do juiz eleitoral da zona eleitoral correspondente após a aprovação do Ministério Público? Pelo contrário. Será competência do Tribunal Regional Eleitoral no que tange a nomeação dos membros das juntas e é competência do juiz eleitoral a designação das respectivas sedes? Também não. Letra D. É competência do Superior Tribunal Eleitoral, TSE, e ao Tribunal Regional Eleitoral, respectivamente? Não. Sobrou a letra E, vamos analisar? Então, compete a nomeação dos membros das juntas e a designação das respectivas sedes ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral após a aprovação desse órgão. Perfeita. A alternativa correta, então, é a letra E. De EBA, acertamos, né? E eu quero que você acerte todas as questões, pessoal. Vamos gabaritar essa prova do TRE. Questão número 7. Técnico Judiciário, área administrativa, TRE do Paraná, ano 2012. Veja só. Processar e julgar originariamente o registro e a cassação de registro de candidato a senador, deputado federal e deputado estadual. Compete. Então, eu estou falando de cassação de registro de candidato a senador, deputado federal e deputado estadual. Muitos... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do LA Concursos, vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de Direito Eleitoral do Brasil. Nós aqui do LA Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos de tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse o nosso site, o laconcursos.com.br, que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no LA Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.